Vamos estudar geometria plana. Desta vez nós vamos estudar a área do círculo. Então, como se calcula a área de um círculo. Então vamos pegar aqui uma figura e a partir dessa figura vamos fazer a dedução da fórmula do cálculo da área do círculo. Então nós temos aqui um círculo. Esse círculo aí eu fiz a divisão dele em 8 partes, 8 setores iguais. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, que são chamadas de setores. Dividimos em 8 partes iguais e nós queremos calcular a área deste círculo. Então, para calcular a área desse círculo, vamos proceder da seguinte maneira. Temos aqui um retângulo, peguei aqui um retângulo e vou pegar essas partes do círculo, que nós chamamos de setor circular, e vamos colocá-la aqui dentro deste retângulo. Então, vamos lá. Observe aí. Então, o primeiro gominho, vou chamar isso aqui de gomo, na realidade é o setor circular, são 8. Para essa nosso desenho, que eu peguei 8 setores circulares, vou arrumá-los ele aqui na posição, de tal forma que você observa aí que na base deste retângulo coube 4 gominhos, ou seja, a metade da área dessa circunferência já foi colocada aqui dentro deste retângulo. Agora nós vamos colocar a outra metade, observando o seguinte. Vamos lá, na parte de cima eu preenchi a parte de baixo, ou seja, usei a metade da circunferência, e agora eu vou usar a parte de cima para completar aqui, colocando os gominhos, os 8 gomos em que foi dividida esta circunferência dentro desse retângulo. Então coube 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, falta 1. Esse 1 que está faltando para ser colocado aqui, observe, você pode falar, ele não cabe, mas vamos dividir este gominho que está faltando. Vamos dividi-lo em 2 partes. Eu vou colocar a metade dele à esquerda e a outra metade à direita. Então vou colocar aqui a metade do gomo do setor circular à esquerda e a outra metade eu vou colocá-lo à direita, completando assim a região do retângulo. Então eu posso dizer de uma forma assim inicial, nós temos aqui que o comprimento desse retângulo vai ser a metade do comprimento de uma circunferência de raio R. Nós sabemos que o comprimento da circunferência, você estudou em aulas passadas, que o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes R. Como aqui embaixo desse retângulo nós colocamos a metade da área do círculo, desse círculo, então o comprimento aqui da circunferência ficou dividido pela metade. Por isso que nós colocamos o comprimento, dizemos que o seu comprimento vai ser πr, ou seja, a metade de 2πr, que é πr. E a altura desse retângulo vai ser exatamente o raio da circunferência. Então, R. Então, para ficar bem melhor, então aqui fizemos uma figura aqui só ilustrativa, uma figura que represente isso melhor. Então temos essa figura aí, ó. Dividimos essa figura em setores circulares. Então agrupamos de tal forma que essas áreas foram colocadas aqui dentro de um retângulo de comprimento πr, que é a metade do comprimento da circunferência, e cuja altura vai ser o raio dessa circunferência. Então, esta área aqui desse retângulo é equivalente à área do círculo. E para calcular a área de um retângulo, nós sabemos que basta multiplicar a base vezes a altura, onde a base é πr, π vezes r, e a altura é r.
Então, multiplicando πr vezes r, vai ficar πr ao quadrado, donde nós concluímos que a área do círculo, ou a área desse círculo aqui, vai ser πr ao quadrado. Então, essa fórmula vai servir para calcular a área de um círculo qualquer. Nós fizemos aqui apenas uma demonstração, fazendo a divisão em apenas 8 partes, mas se eu dividir essa circunferência em um número suficientemente grande de setores circular e agrupando de tal forma que eles fiquem num retângulo, cujo comprimento vai ser a metade do tamanho da circunferência, que é 2πr, que é πr, e a altura vai se aproximar muito do raio. Então a sua área vai ser calculada por πr ao quadrado. Então a área do círculo é dada pela fórmula πr ao quadrado. Vamos decorar essa fórmula e a seguir vamos fazer exemplos ou exercícios que usem a fórmula da área do círculo. Então vamos aplicar aí a fórmula da área que nós estudamos. Sabemos que a área de qualquer círculo é dada pela expressão π vezes o raio elevado ao quadrado, onde esse π aqui tem valor aproximado, é um número irracional, valor aproximado de 3,14. No exercício aqui pede para calcular a área do círculo que tem raio 6 centímetros de raio, Então basta aqui direto só aplicar a fórmula. Então vamos fazer isso aí. Aplicar a fórmula. Nós temos aí que para calcular a área desse círculo eu uso a formulazinha, então a área é igual a raio ao quadrado. O raio é 6, 6 ao quadrado é 36. 36 vezes o valor de π. π, que é um número irracional, que tem valor aproximado de 3,14. Então, como o nosso raio está em centímetro, a área vai ser 36π centímetros quadrados. Se quiséssemos colocar um resultado aqui mais numérico, substituindo aqui o π por 3,14, bastaria você pegar aí uma calculadora e multiplicar aí 36, multiplicar por 3,14. Você ia encontrar um valor aí 113,04. Então essa área aqui, se eu fizer as contas, eu vou achar a área igual a 113,04 centímetros quadrados. Então essa é a área desse círculo verde aí, ó. Observando que essa região aqui verde é a circunferência. O círculo é a circunferência mais todos os pontos internos desta circunferência. Então, toda essa região aqui dentro, a superfície, toda essa superfície tem uma área, e essa área é dada por πr ao quadrado. No nosso exemplo é 113,04 centímetros quadrados. Vamos fazer mais um exemplo. No exemplo 2, ele pede aí para calcular a área dessa figura aqui, ó. Nós observamos que esta figura aqui, ela é uma semicircunferência aqui, ó. Se você colocar a outra banda da circunferência, temos aí uma circunferência de 7 centímetros de raio. Então, ficou fácil agora para calcular essa área. Basta pegar a formulazinha e dividir o resultado por 2. Então, a área aí que nós vamos calcular é πr ao quadrado, πr ao quadrado, dividido por 2. Sabemos aí que o raio é 7, então 7 ao quadrado é 49, 7 vezes 7 é 49, que multiplica π, então raio ao quadrado, 7 ao quadrado 49 vezes π. π é aproximadamente 3,14 e o resultado dividido por 2.
Então aqui, ó, nós não vamos dividir e multiplicar por 3,14, mas você pode fazer isso aí tranquilamente, pegar uma calculadora e fazer isso aí. 49 vezes 3,14 e dividir o resultado por 2. E esse resultado também é dado em centímetros quadrados, porque é unidade de área, área é unidade quadrado. Então vamos a mais um exemplo. Exemplo número 3. Neste exemplo aqui, nós temos que calcular a área desta figura. Observe essa figura aí. Você está observando aqui que nós temos aqui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, e isso aqui parece catetos de um triângulo retângulo, mas não é um triângulo retângulo. Observe que essa superfície aqui é curvilínea. Então tem aqui, essa figura aqui vai lembrar uma circunferência dividida em 4 partes. Observe, ó, peguei a circunferência, dividi em 4 partes, formando esta figura aí, ó, que é a figura que é do nosso exemplo aí, ó. Certo? Então é 1/4 da circunferência. Então nós chamamos essa figura aqui de setor circular. No caso aqui, setor circular tem um ângulo central aqui, esse ângulo aqui é de 90 graus, é um ângulo reto. Então vamos calcular a área desse setor circular, que tem um ângulo central de 90 graus. Então para calcular esta área, nós vamos pegar a área da circunferência, que é πr ao quadrado, e dessa vez nós vamos dividir por 4, que é a 4ª parte de uma circunferência. Então temos lá, o raio é 9 decímetros, 9 ao quadrado é 81, pego o raio e elevo ao quadrado e multiplico por π e divido o resultado por 4. Como a unidade é decímetro, então a resposta vai ser decímetros quadrado. Observe que 81 não é múltiplo de 4, se fosse 80 daria 20 π, mas não temos um valor exato. Mas você pode pegar 81 e multiplicar por 3,14 e dividir por 4. Está aí a resposta para esse exercício número 3. Muito simples. Lembrando que isso aqui é um setor circular. Vamos ao exercício número 4. Aqui no exercício número 4, nós temos aí que calcular a área da figura. Eu quero essa área aqui, ó. Essa área que está em verde. O nome dessa figura aqui, que nós temos aqui, essa região que está pintada de verde, é coroa circular. Observe que ela foi obtida a partir da área dessa circunferência maior, que mede 6 centímetros, retirando essa circunferência de 3 centímetros que temos aí, ó, que está no centro dessa circunferência. As duas circunferências são circuncêntricas. Observe que esse centro aqui é comum para as duas. Ó. 6 centímetros é a circunferência maior e 3 centímetros a circunferência menor. Então, para calcular essa região verde, eu calculo a área da circunferência maior, de raio 6, menos a circunferência menor, de raio 3 centímetros. Então vamos lá. Então temos duas áreas aí. Vamos chamar de área 1 a área da circunferência maior. Então a área 1 vai ter área igual ao raio, que é 6 elevado ao quadrado, 36 vezes π. E a área 2, nós temos aí a circunferência, essa branca aí, no caso a branca, de raio 3. Eu vou pegar a fórmula da área, que é πr ao quadrado, o raio ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, multiplicar por π. Pois bem, agora queremos calcular a área verde, da região verde. Se você estivesse olhando uma boia, olhando através de um drone, você veria lá embaixo exatamente essa região aqui, ó, que é chamada de coroa circular. Então a área da coroa circular, que vamos chamar de AC, vai ser a área da circunferência maior, que é 36π, menos a área da circunferência menor, que é 9π. Subtraindo aí 36 de 9, vamos achar 27.
27 mais 9 é 36, 27 π. Portanto, como é centímetro, a unidade é centímetros quadrados. Então a nossa área ficou fácil, a área dessa coroa circular é 27 π centímetros quadrados. Mais uma vez, multiplicando 27 vezes 3,14, você vai achar um valor aí aproximado aí para esta área aqui, ó. Então vamos ao exercício número 5. No exercício número 5, nós temos aqui a área de um setor circular. Chamamos isso aqui, essa região amarela aí, de setor circular. Observe que tem um ângulo central, tirado do centro da circunferência. Bom, o que eu tenho que raciocinar aqui é o seguinte. Observe que foi dado aqui os graus aqui desse setor circular. Uma volta completa, nós sabemos que é 360 graus. Então ele pegou 360 graus, que é uma volta completa, e dividiu por 72. Vamos dividir por 72 para ver quantas vezes essa área amarela caberia dentro da circunferência aí completa. Então 360 dividido por 72 é igual a 5. Que 5 vezes 72 dá 360 e sobra resto 0. Então nós temos aqui 1/5 da área de uma circunferência. Essa região aqui é setor circular, chamado setor circular. Então, para calcular essa área, a área do setor circular, nós vamos calcular a área da circunferência completa, que é πr ao quadrado, onde aqui o raio é 15. 15 ao quadrado é 225, 15 vezes 15, π vezes π. E vamos dividir o valor por 5. Por quê? Porque nós queremos calcular a quinta parte, não a área desse círculo de raio 15, mas a quinta parte dessa área. Dividindo 225 por 5, nós vamos achar 45. É 45 π, essa área, centímetros quadrados, é a resposta. Então, muito simples, essa região aqui é chamada de setor circular. Ora, uma outra forma, uma forma geral para você resolver problemas de setor circular, de calcular a área de setor circular, é usando a regra de 3, observando que a área de 360 graus, que é a volta completa, corresponde à fórmula πr ao quadrado. Para um ângulo alfa, escolhi 72, mas poderia ser 30, 50, 18. Para um ângulo alfa qualquer, chama de alfa, ângulo alfa, nós vamos ter uma área igual a x, fazendo a regra de 3 aqui, ó, x vezes 360, e multiplicando alfa vezes πr ao quadrado, nós vamos ter πr ao quadrado, que é a área do círculo, dividido por 360. Então, 360 está multiplicando o x, vai passar para cá dividindo, vezes alfa, Esse alfa aqui, ó, no nosso caso foi 72, por isso que dividimos 72 por 360, deu 5. Só que aqui no caso é 1/5, nós estamos dividindo 360 por 72, né? Só que é o contrário, estamos dividindo 72 por 360. Então, simplificando, 72 por 72 deu 1, e 360 dividido por 72 deu 5. Por isso que nós dividimos aqui a área da circunferência desse círculo de raio 15, dividimos por 5. Então, você pode aplicar essa formulazinha aqui, ó, para calcular a área de um setor qualquer, conhecido o seu ângulo central. Então vamos aí ao nosso último exemplo para finalizar. Então, para finalizar, vamos fazer o exercício número 6. No exercício 6, ele quer calcular a área dessa figura. Essa área aqui, ela vai ser mais trabalhosa um pouquinho, mas vamos lá. Vamos entender aqui como é que se calcula essa área azul. Para calcular essa área azul, você vai pegar a área desse triângulo, que é um triângulo equilátero, calcular a área desse triângulo. Depois, em seguida, você vai calcular a área desse círculo aqui, ó, de círculo, que eu não sei o valor do raio, por enquanto não sei o valor do raio, vai subtrair. Subtraindo, você vai ter 3 áreas azuis aqui, ó, você vai achar essas 3 áreas azuis. Como eu quero só uma delas, só é pegar o resultado e dividir por 3. Então vamos lá, então um trabalhinho aqui. Primeiro eu vou calcular a área desse triângulo
que é um triângulo retângulo. Então, por aqui, nós vamos calcular primeiro a área desse triângulo, que é um triângulo equilátero. Então, vamos observar o seguinte: a altura de um triângulo equilátero, ela se confunde com a bissetriz. Então, esse segmento, ele é altura, ele é bissetriz, tá? Ele é mediatriz também, é mediatriz. Então tem altura, bissetriz, mediatriz. Essas três medidas, essas três alturas aqui, ou essas três bissetrizes, elas se encontram aqui no centro dessa circunferência. E eu preciso calcular a área de um triângulo equilátero. Bom, para calcular a área do triângulo equilátero, como qualquer triângulo, eu conheço o valor da base, que é 6, falta calcular a altura. Eu não sei essa altura, mas temos aqui algumas informações. Observe que aqui é o raio. Isso aqui é o raio. Daqui até aqui é o raio, tem aqui outro raio. Então, para calcular a altura deste triângulo equilátero, eu vou ter que saber todos esses valores. E eu vou mostrar para vocês que esse pedacinho aqui também, ó, mede R. Então, para isso, vamos fazer aqui, trazer para cá um triângulo e mostrar aqui para vocês o que está acontecendo aqui, ó. Observe, nesse triângulo retângulo, tirando daqui, ó, observamos que, como isso aqui é bissetriz, esse segmento é bissetriz, divide o ângulo em dois. Um triângulo equilátero tem três ângulos de 60 graus, iguais a 60 graus, 60 mais 60 mais 60, que dá 180. Como essa aqui é bissetriz, foi dividido ao meio, então temos aqui um ângulo de 30 graus. Bom, sabemos que seno de 30 graus é um meio, pela tabela trigonométrica. Seno de 30 graus corresponde a um meio. E como esta região aqui, esse valor aqui, esse cateto é igual ao raio, observe, é igual ao raio da circunferência, a hipotenusa só pode ser 2 vezes o valor do raio, porque para o seno de 30 graus, cateto oposto, que é R, sempre vai ser a metade da hipotenusa. O cateto oposto para um triângulo retângulo, um ângulo de 30 graus, o cateto oposto, vai ser sempre a metade do valor da hipotenusa. Então, vai ser a metade de 2 R's. Então, já temos aqui, ó, este valor aqui é R, este valor aqui é R, e sabemos que essa distância aqui, ó, daqui até o centro da circunferência, que é a mesma desse ponto até o vértice da circunferência, também vai valer 2 R's. Observe aqui, ó, essa distância aqui, marcar aqui, também é 2 R's. Daqui para cá eu tenho diâmetro 2 R's, daqui para cá eu tenho diâmetro 2 R's, então é R, R e R. Ou seja, a altura desse triângulo equilátero é 3 vezes o valor do raio. Então, vou colocar aqui 3 vezes o valor do raio. Vamos escrever isso aí. Então, temos aí que a altura H, a altura desse triângulo equilátero, de lado 6, é 3 vezes o valor do raio. Vamos deixar isso aqui anotadinho. Eu vou precisar dessa informação. Outra coisa, aqui nós temos aqui, ó, um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é 6, um dos catetos é 3, a hipotenusa é 6, observe aí, hipotenusa 6, um dos catetos é 3, e a altura nós sabemos que é 3 vezes o valor do raio. Então vamos aplicar o teorema de Pitágoras aí, nessa situação, para encontrarmos uma relação aí, o valor do raio. Então sabemos que é 3R, que é o valor da altura desse triângulo retângulo. Então é altura elevado ao quadrado, essa altura ao quadrado, ou seja, então essa altura ao quadrado somado
com outro cateto que é 3 ao quadrado, vai ser igual a hipotenusa ao quadrado. Como a hipotenusa é 6 ao quadrado. Então, continuando, temos aí que 3r ao quadrado vai ser 9r ao quadrado, 9r ao quadrado, mais 9 é igual a 36, 6 ao quadrado, 36. Então, 9r ao quadrado é igual a 36 menos 9, de onde 9r ao quadrado é igual a 27. Agora vamos pegar aqui, ó, continuando aqui. Então, r ao quadrado é igual a 27 dividido por 9. 27 dividido por 9, sabemos que é igual a 3. 3 vezes 9, 27. Como o raio está ao quadrado, para achar esse valor só é tirar a raiz. Então, r é igual a raiz quadrada de 3. Então, encontramos aqui o valor do raio. Logo, essa altura aqui, ó, essa altura do triângulo equilátero, desse triângulo equilátero, vai ser 3 vezes a raiz de 3, onde r é a raiz de 3, então a altura vai ser 3 raiz de 3. Então, com essa altura aqui, eu vou calcular a área desse triângulo equilátero. Depois eu calculo a área do círculo, usando o raio igual a raiz de 3. Então, vamos lá, vamos prosseguir aí. Então, para calcular a altura do triângulo equilátero, nós vamos calcular assim. A área do triângulo equilátero vai ser base. A base do triângulo, sabemos que mede 6, ó, 6, vezes a altura, que acabamos de calcular. A altura é 3 raiz de 3. E o resultado dividido por 2, porque a área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Então, a área do triângulo vai ser 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2, 9. 9 raiz de 3. Então, temos já aqui calculado a área do triângulo. Temos que calcular agora a área do círculo. Calcular a área desse círculo aqui, ó, de raio R igual a raiz de 3. Então, vamos calcular essa área. Prosseguindo. Então, estamos aí. Agora calcular a área do círculo de raio 3. Então, a área do círculo vai ser πr ao quadrado. Então, o r é igual a raiz de 3. Então, é r ao quadrado vezes π. Sabemos que uma raiz quadrada elevada ao quadrado, ela sai da raiz. Então, raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9, que é 3. Vezes π. Então, eu tenho aí, agora, que finalizar. Observe que já tenho aqui a área do triângulo equilátero, a área desse triângulo aqui, ó, já tem a área dele. Tenho a área dessa circunferência aqui, ó, desse círculo. Se eu subtrair, eu vou achar a área dessas, equivalente a 3 regiões azul dessa aqui, ó. Então, vamos lá. Subtraindo. Então, a área do triângulo, a área procurada, que nós queremos encontrar, é a área do triângulo, que é 9 raiz de 3, menos a área do círculo de raio raiz de 3, que é 3π. E como queremos só aquela partezinha azul, vou dividir o resultado por 3, porque aqui eu estaria calculando aquelas 3 regiões. Eu quero só uma, então divide por 3. Então, a área procurada, observe aqui que eu posso colocar o 3 em evidência e fazer os cancelamentos. Equivale a simplificar todos esses termos aqui por 3. Ó. 9 por 3 dá 3. 3 raiz de 3. 3π dividido por 3 é π. E 3 dividido por 3 dá 1. Portanto, está aqui a resposta. A área que nós procuramos. Deu um trabalhinho, mas nós achamos. Esse valor aqui, ó, 3 raiz de 3. 3 vezes raiz de 3 menos π. Essa área desta região aqui, ó, desta região. Deu um trabalhinho, mas nós fizemos. Então, até uma próxima aula sobre área de figuras planas.